Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa do Tudo é Possível, desta vez especial. Eu, quando tô com essa camisa aqui, é porque é o Tudo é Possível Finanças. Já entrevistei várias pessoas da WFlow com histórias interessantíssimas e dicas valiosíssimas. Mas pode contar para o amiguinho que é sempre bom, a gente faz o bem. Aliás, verifique aí, por falar em fazer o bem, se você está inscrito no canal, se você não tiver, inscreva-se que é muito fácil. A nossa plataforma principal é no YouTube. Mas sem mais demora, sem mais delongas, vamos receber o convidado de hoje, colaborador da WFlow, Joel Carvalho de Figueiredo. É isso? Exatamente, acertou, falou perfeito. Seja bem-vindo, Joel. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. A gente que agradece, eu sei que o tempo de todos vocês é super valioso, tempo é dinheiro, ainda mais para vocês que trabalham com isso aí, né? Dando conselhos, assessorando pessoas. E eu sei que o Joel, ele cuida da parte de consórcio, tô falando besteira ou é isso aí? É isso mesmo. Você é o cara do consórcio da WFlow, né? O braço de consórcio da WFlow. Exato, a estrutura lá, eu tô no mercado financeiro há 14 anos. E eu comecei como o trader da Bovespa mesmo. BMF Bovespa. Hoje chama B3 a bolsa, né? É. Antigamente era BMF Bovespa. Eu tinha a separação. E aí eu fui trader literalmente de quando a XP tinha 40 escritórios. Você era aquele que ficava gritando? Na sua época você ficava gritando ainda? A gritaria parou em 2007. Eu entrei no mercado em 2009. Ah, então você não queria gritaria. Eu sou a versão... silenciosa. Meio Nutella, meio Nutella. Eu sou a versão meio Nutella, mas já era telefone sem parar, não tinha WhatsApp na época. Telefone sem parar. Então era telefone sem parar. Tipo aquele filme do Will Smith. Do Will Smith. A Procura da Felicidade. Ele foi o filme que me inspirou a minha carreira. Que legal. Eu assisti no colegial e aí eu queria fazer aquilo. Que legal. Foi de verdade isso. Acabei de lembrar disso. Foi verdade isso. Você assistiu no colegial? Assisti no colegial e aí o cara soltou a frase, né? O que você fez pra ter uma Ferrari? Aí ele, bolsa de valores. Aquilo pregnou no meu cérebro. Quer dizer, do mesmo jeito que aconteceu com ele? Exatamente. Só que uma versão não Nova York, uma versão Rio Preto, né? Que é a cidade onde eu tava. Aí eu fui, por acaso, para Ribeirão Preto para começar a minha carreira onde tinha um escritório. E aí eu trabalhei por 4 anos no pregão, era operador de bolsa. Foi uma fase que eu fui extremamente feliz profissionalmente em termos de rotina diária. Literalmente, chegava sexta-feira e eu queria que chegasse segunda-feira logo para eu trabalhar mais. É mesmo? Isso eu sentia essa coisa na minha vida, tá? Só que o nível de estresse era muito alto. Isso me trouxe queda de cabelo na época, azia. Teve várias consequências físicas, mas não emocionais. Emocionais estavam muito bem. Incrível que pareça. Queda de cabelo? Eu não tenho problema com queda de cabelo. Não tenho problema. Eu parei, eu consegui resolver. Tem boné. Eu consegui resolver ali. Aí, você tá bem pra caramba. Pô. Aí nos anos seguintes, eu me juntei a um grupo que tinha uma pessoa que ganhou um prêmio, que é o Ricardo Chapsky. Você conhece ele? Já veio aqui. Já esteve aqui. Isso, o Ricardo, ele ganhou uma premiação na XP, uma premiação nacional. Aí eu fui falar com ele, daquele dia em diante foi amor à primeira vista. Quantos anos faz isso? 11 anos. E aí a gente começou a trabalhar junto. E aí por anos eu fui a parte de assessoria de investimento, que é esse formato que começou a ter renda fixa, fundo de investimento, que a XP prosperou e cresceu com assessor de investimento. Sim. Que eu acho que você já conhece bem a figura. Sim. E aí, em 2018, a gente começou a ter muito dinheiro. Porque aconteceu o seguinte, né? As pessoas, quando aplicavam dinheiro com a gente, elas passaram por um ciclo de 3 etapas. A primeira etapa é quando a pessoa ela tem só o dinheiro do risco com a gente. Então, ele tem um pouquinho só de dinheiro. E aí, ele aplica para fazer renda variável. E aí, depois, a pessoa que começou a evoluir a parte do risco, aí ele começa a aplicar o dinheiro, vamos dizer assim, né? Metade do dinheiro do cara, o que ele quer deixar aplicado mesmo, fica com a gente. E aquela outra metade do patrimônio dele fica no banco, que é onde ele comprava carro, comprava casa. Imediato ali. Tinha isso, uma separação. O dinheiro especializado do investimento caía com a gente. Caía com vocês. E o dinheiro grosso, da venda de uma casa, que vai virar outra casa, ficava no banco. E aí aconteceu uma terceira etapa que a gente chama de share of wallet, né? Que é a divisão da carteira dos clientes que a gente tem com nossos concorrentes. E aí aconteceu o seguinte, a gente começou a fazer um trabalho, acho que imagino ali bem feito, né? O cliente trouxe 100% do dinheiro para nós. Então, o nosso capital administrado cresceu de forma gigantesca. E era um cliente bom. Isso, um cliente bom. Então, hoje a gente tem 4,5 bi sobre administração. Caramba. Baseado nisso. Só que o que aconteceu na contrapartida? Já que você trouxe todo o dinheiro para nós, qualquer coisa que você compra, você saca da onde? Dali. Tá tudo ali. Aí começou um negócio que a gente usa um termo chamado churn, que é o resgate do dinheiro. Aí esse resgate do dinheiro começou a ficar um número estratosférico. Para a gente captar 100 milhões de reais é um parto. Para sair 100 milhões é um clique. Verdade. O que começou a acontecer? Começou a sair dinheiro. Eu falei, bom, quando o cliente comprava um imóvel, vou dar um exemplo. Ele juntava 1 milhão de reais. Para ele comprar um imóvel de 1 milhão de reais, que em São Paulo é nada, basicamente qualquer coisa custa 1 milhão de reais aqui,
o cara pegava esse dinheiro, sacava e comprava à vista. Tudo certo fazer isso, não tem problema nenhum. Só que você perde a liquidez do dinheiro. E quando a gente vai falar sobre risco orçamentário ou risco financeiro, um dos riscos não é perder o dinheiro, é ficar sem liquidez. Muita gente, qualquer empresa quebra não por falta de dinheiro, por falta de liquidez. Tem que honrar um compromisso e não tem dinheiro naquele momento. Verdade. Mas se alongar a dívida, ela honra um compromisso no futuro e segue vida da empresa, Verdade. que é a rolagem de dívida. Né? Só que na pessoa física é menos simples fazer isso, né? Não tem tanto crédito e quebra, a pessoa fala, está em falência, vai para o Serasa. Né? Então, pensando nisso, falei, olha, quando você vai comprar um imóvel, tudo bem, você pode comprar o seu imóvel. Só que descapitalizar totalmente é um problema para a nossa discussão orçamentária, que é o que você faz com o seu dinheiro mês a mês. Entendeu? E aí, como, vamos dizer, planejador financeiro, que é o nosso papel macro ali dentro do nosso escritório, a gente falou, não, isso é um problema. Aí eu comecei a analisar possibilidades. Como é que você faz para comprar o bem que você quer sem gastar o seu dinheiro? Crédito. Só que crédito no Brasil é notório que custa muito caro. Né? E aí acontece o seguinte. Bom, fui buscar crédito. Aí tinha aquele formato, você vai lembrar disso. Uma época bombou um pouco esse assunto. Aquele representante da Caixa Econômica fora da agência. Tinha uma turma que abriu uma empresa fora do banco, que era tipo, chama representante bancário. E ele fazia documentação do financiamento. E quando você vai fazer um financiamento, em vez de ir na Caixa, você ia nesse representante, ele desenrolava para você e ganhava uma comissãozinha por ter feito essa documentação. Eu fui ver essa figura para montar um negócio desse, fui ver várias coisas, tipos de crédito não sei das quantas, essas startups estavam lançando. Só que tinha um grande problema. O crédito no Brasil ele sempre vai ser mais caro do que o custo do investimento. Que a gente vai ter que é o que chama de spread bancário. É quanto o banco cobra de você mediante quanto ele está pagando para quem emprestou o dinheiro. Você põe dinheiro lá dentro, ele te paga uma taxa e ele te empresta o dinheiro para outra ponta com uma taxa aquela mais maior, um pouco. E ele ganha essa diferença. Isso, exatamente, que é chamado de spread bancário. Sempre que a gente ouve isso, dá até arrepio na espinha. Né? Então, esse spread bancário sempre foi o problema. Então, o que eu falei para o cliente? Falei, fulano, eu estou buscando uma forma aqui de como você consegue um crédito barato. Fui pesquisar. Por acaso, a cidade que eu fico a maior parte do tempo é São José do Rio Preto. E lá tem algumas empresas na região como um todo lá, que é muito forte no assunto consórcio. E aí, olha que engraçado. Eu fui montar uma sala, a primeira sala que eu literalmente sozinho montei, na Avenida Marechal, lá em Rio Preto. E aí foi o seguinte, a hora que eu fui montar a sala, um amigo de infância, que trabalha com uma corretora de seguros, por acaso me ligou e falei, cara, eu tô aqui pintando a sala, vem aqui pra você ver onde que eu vou ficar, meu escritório. E ele trabalhava? Com seguros, já desde o Vô, uma empresa grande de seguros lá, uma corretora de seguros. E aí ele passou lá, e aí a gente mostrando a sala, eu consigo ver agora claramente ele lá comigo. Eu mostrando a cor que eu ia pintar a parede, ele falou assim, cara, você viu o que um cara tá fazendo com o consórcio aqui? E mostrou para mim uma ideia de como pegar o consórcio, ofertar o lance, aí comprar o imóvel e pagar com o aluguel. Ele jogou uma ideia na mesa. E por acaso falou aquilo para mim. Aí hoje eu entendo que é Deus que estava agindo, né? E aí foi o seguinte. Aí eu peguei aquela ideia que ele entrou na minha cabeça e não saiu mais. Aí eu fui para casa, comecei a catar tudo que eu tinha de consórcio na internet, tudo que dava, e comecei a estudar. Aí eu comecei a encontrar um padrão naquilo. E eu comecei a falar, pô, peraí, aquela história faz sentido. Comecei a fazer uns testes, fiz um negócio, tudo que eu vendo eu compro primeiro, fiz um teste, outro, fiz um consórcio, outro, vi que funcionou, levei para o escritório, aí eu bolei um plano em 2018. Tá? Em 2018 bolei um plano. Falei, bom, a gente na época tinha 3 mil clientes mais ou menos na Wflow. Aí eu peguei e falei, a gente estava com 1,5 bi para 2, quase 2 bilhões de capital. Aí eu peguei e falei, levei para o escritório e falei, pessoal, seguinte, eu consigo fazer uma estrutura de crédito onde eu tenho um modus operandi aqui que vai ser o segredo da nossa operação, que eu posso contar. Eu sei que é segredo, mas eu posso contar aqui, tá? E aí é o seguinte, eu criei esse modus operandi e aí baseado nisso aqui, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo fazer com que o nosso cliente mantenha liquidez na carteira dele quando ele for comprar um imóvel. Então, do 1 milhão que ele vai gastar, eu vou falar, me libera 400 mil para eu fazer uma jogada para você de crédito aqui, que aí eu vou explicar isso, e guarda 600 com você na aplicação. Ou seja, não gasta todo o seu dinheiro, guarda um pouco com você. O rendimento desses 600 vai te pagar a casa que você está comprando, a prestação. Aí a gente criou 2 conceitos. O primeiro deles é chamado liquidez. Então, no planejamento orçamentário, manter liquidez é algo muito positivo para a conta de qualquer pessoa. Tá?
E aí eu fui para um segundo ponto. Já que sobrou dinheiro, eu consigo criar uma estrutura de crédito onde o custo final do dinheiro vai ser mais barato do que a aplicação que você está fazendo. Isso aqui chama arbitragem. Ou a gente pode dar o nome de spread a seu favor. Então, o spread, que é o que dá lucro para o banco, vamos fazer isso para a tua pessoa física? Olha que legal. Aí foi essa jogada, a criação dessa estrutura de liquidez com arbitragem, que uniu um escritório de investimento falar de crédito. Hoje, até a XP agora está fazendo lá a parte de consórcio. O assunto, eu tenho a sensação que de uns 2 anos para cá o consórcio ficou mais amigável na Faria Lima. Voltou, né? Voltou, porque na década deixou de ser um problema. Na década de 80, ele fervilhou. Aí 90. muita pancada. Exatamente. A turma arrepiou, pegou Exatamente. raiva, vamos dizer assim, pegou bronca, né? Tanto, é interessante isso. A pessoa chega em mim, eu começo uma reunião e falo assim, bom, eu tenho 2 tipos de cliente. Você é um deles. Ou você ouviu falar mal, ou você se deu mal. Qual é você? É verdade. Aí a pessoa já joga para mim o que aconteceu, eu já capto qual foi o problema dela. Qual que sempre é o problema? Desalinhamento de expectativa. Sabe por que eu falo isso? Porque imagina só, você pode fazer... Imagina um restaurante muito bom que você gosta. E você vai lá comer uma carne X. Tá, você come carne? Como? Aí você vai comer uma carne X lá. Imagina um restaurante que você gosta aí. Pô, o cara que te cortou a carne lá fez todo um jantar lindo para você e para sua família. Beleza, ele usou uma faca para cortar isso aqui. Ou seja, a mesma pessoa pode usar uma faca para matar outra pessoa. Então, ou seja, o problema não é o objeto, não é o produto, é quem está usando. O problema não é o consórcio, não é a bolsa de valores, não é o mundo de seguros, não é nada. É quem está usando a ferramenta. O consórcio mal vendido, ele vai te afundar. O consórcio bem trabalhado, ele vai levar você para o sucesso. Mas o que é o consórcio mal vendido? É não alinhar a expectativa com o cliente. Ah. É não ser feito sob medida. Vou dar um exemplo, básico. Todo mundo viveu essa. Tô no banco, comprei qualquer coisa no banco, compro uma cota para eu bater minha meta, pronto, é um produto mal vendido, porque não foi para você, foi para ajudar o banco. Sempre que você for comprar qualquer coisa, bom, em qualquer ambiente, e você compra uma coisa que é para ajudar o lugar e não você, tá mal vendido. Esse é o mínimo, né? Mínimo mal vendido. Daí tem daí para pior, entendeu? Então a má venda é quando não é feita para você. Se não for para você, exatamente. Mas sempre para mim? Exatamente. Bom, na verdade, eu até a gente pode fazer essa brincadeira aí. Eu penso em fazer um consórcio. A gente fala, pô, mas é mais barato que o financiamento. Sem dúvida. Mas sai um pouco mais caro. Só que não entendi a pergunta. O bem dá uma encarecida. Não. Porque você paga uma taxa de administração. Não. É exatamente o oposto disso. Então me explica para todo mundo. Boa pergunta. É o seguinte, quando você contrata um financiamento, você vai pagar algumas taxas pré-fixadas de entrada, taxa de adesão, uma pancada de taxas, né? Além dessas taxas fixas, você vai pagar uma taxa de juros. Exato. Certo? E a gente foca muito na conversa, no dia a dia, na taxa de juros, tá? Por que eu estou falando que a gente foca? Porque isso é uma informação importante. Os juros significa valor do tempo. Quanto mais tempo eu pago, mais caro fica. Quanto menos tempo eu pago, menos eu pago proporcionalmente. Não é essa que é a conta que a gente faz? Tanto que as pessoas fazem financiamento e falam assim, eu vou quitar o quanto antes. Só que é muito louco bater isso. Os juros. Você já viu alguém falar também assim, que a hora que foi quitar, ela pagou 5, 6 anos, estava devendo mais do que contratou? Já. Já viu falar isso? Por causa das taxas fixas. Só que ninguém faz essa conta. Quando a pessoa vai quitar o financiamento, ela está tão feliz em conseguir quitar que ela paga o que está devendo e não faz conta nenhuma. Se você parar para fazer a tua conta, e se você pagar em 5, 6 anos um financiamento, você vai pagar quase 25% ao ano de taxa. Total, entre juros e taxa fixa. Só que ninguém faz essa conta. É um negócio muito louco isso aí. Tá? E aí, esse é o financiamento. O consórcio, ele tem apenas a taxa fixa e não tem os juros. Essa é a grande diferença. Então, ele fatalmente vai ficar mais barato. Ele vai ficar mais barato. Se você fizer um consórcio e for sorteado, que é uma das formas de você acessar o dinheiro, tá? Que eu eventualmente posso te explicar como é que é a dinâmica do consórcio, né? Mas para você poder acessar o dinheiro, se você for sorteado, você ganhou aquela grana. Se você comprar uma carta de consórcio e for sorteado no primeiro ano, vou dar um exemplo. No primeiro ano, você ganhou o imóvel que você vai comprar. Você vai ganhar ele, porque o custo do dinheiro no tempo vai ser tão positivo a teu favor que você praticamente vai ganhar aquela casa. Entendeu? E agora, se você contemplar baseado em lance livre, que é uma outra modalidade de ter acesso ao dinheiro, ele muda um pouquinho a dinâmica numérica, mas ainda assim fica compensável. O que é o mais importante?
Se a comercialização, né, esse alinhamento de expectativa entre o vendedor e o comprador for justa, for honesta, no nosso caso aqui na nossa empresa, eu vou calcular tudo para você. E eu vou te mostrar por A mais B quanto você vai pagar, quanto vai custar o dinheiro na sua mão. Porque uma coisa é contratar, outra coisa é você ter acesso a ele, que tem uma... O consórcio tem isso, né? Você tem que ser contemplado, tem um processo de tempo entre contratar e acessar o dinheiro, tem uma dinâmica de tempo aqui. E que não é fixa, né? E que não é... variável. Ela é variável, ela tem uma taxa de incerteza, né? Então, olha só que interessante, isso é o que eu falei aqui agora. Ela tem uma taxa de incerteza. Na vida financeira é assim. Quanto mais incerteza, maior a possibilidade do lucro. Exato. E aqui, como a gente está falando de investimento, a gente está falando de crédito, quanto mais incerto, mais barato fica. Uhum. Entendeu a lógica financeira, como é que essa balança existe? Claro. Tá? Por isso que ele fatalmente vai ser mais barato. No financiamento, o cara eu te dou 300, você me paga 400. É certeza, só que você paga 400. Mais. Eu te diluo esses 400 no tempo. Exato. Isso. Exatamente. Eita. Saúde. Para todos nós, se Deus quiser, com muito consórcio, muito dinheiro no bolso, né? É isso aí. Então, e aí com isso, então, você meio revolucionou a assessoria, vai. Exato. Aí quando a gente trouxe o assunto consórcio para o escritório, até na época... Bora! Tá tranquilo, tá geladinho aqui. Tá geladinho aqui hoje. O ar tá funcionando bem. Tá bem, tá bom. O ar tá bom. Tá o ar ótimo, tá bom. Tá gostoso. Então, quando a gente começou esse plano, né, que foi juntar, eu até na época eu dei o nome do movimento que a gente fez, que eu falei que eu gostava de pôr, né, comentei um pouquinho mais cedo com você aqui, que eu gostava de colocar nome nos projetos que eu desenho, né, que eu vou executar na minha vida. E aí eu coloquei um projeto lá, chamava Aquário 1,5 milhão. E aí por que era aquário? Porque a gente não precisava buscar cliente fora do escritório, a gente já tinha 3 mil clientes, era só perguntar, você vai comprar um imóvel? Né? E aí já tinha todo um estoque de pessoas ali dentro que a gente podia fazer negócio. E aí 1,5 milhão que eu queria ter um faturamento de 1,5 milhão. Né? Legal. O tempo que a gente levar para ter 1,5 milhão de faturamento nessa nova empreitada do qual nosso foi? negócio. 6 meses. Sério? Sério. Em 6 meses você atingiu essa meta? Foi. Caramba! É que no começo, o que aconteceu? Eu tinha muita coisa estocada. Tinha 3 mil pessoas estocadas. Então, assim, logo nos primeiros 6 meses, foi um fluxo tão grande de recomendação para o consórcio que a gente teve dos assessores, que a equipe, que você já conheceu parte dela, foi tão forte o número de recomendações e todas as reuniões caíam em mim, eu que fazia as reuniões. E aí aconteceu o seguinte, por meses, por 6 meses tranquilamente, quase que um ano inteiro, eu fazia, na média, 6 reuniões por dia, todos os dias úteis, né? Claro. E eventualmente fazia de final de semana também, até hoje ainda eu evito, mas ainda fazia de sábado. Mas eu fazia, no mínimo, tranquilamente, 6 reuniões por dia, quando eu não fazia 8. De tanta recomendação. Explicando esse mecanismo. Vendendo consórcio. Esse mecanismo aí o cliente tal... Levantar capital, basicamente, levantar capital mais barato. Isso, aplica com a gente faz 5 anos, vai comprar um imóvel agora, conversa com ele aqui para ele não descapitalizar. Pum, caía no meu colo. Marcava uma reunião comigo, caía no colo. Marcava uma reunião comigo, caía no colo. Olha que e aí legal. eu apresentava se a pessoa tinha renda, tinha capacidade de pagamento, encaixava a estrutura, o tempo que ela precisava para contemplar, etc. Quando ela estava no, vamos dizer, o alinhamento correto, fechava negócio. Era até hoje assim, se tiver alinhado, vai fechar negócio. Entendeu? Caiu com a gente para conversar e tem capacidade, que é o mais importante, a probabilidade de fechar negócio é gigantesca. Entendeu? A nossa taxa de acerto é muito alta lá. O papo é muito legal. Porque é bom também, Porque né? é bom. Se não fosse bom... O primeiro entrave que eu tive para provar se era bom ou não, etc., foi o próprio assessor de investimento. Porque o assessor, ele tem produtinhos que ele adora falar mal. Previdência, o assessor adora falar mal. Porque os bancos vendem muito mal. Aí aproveita para bater no banco e falar mal da Previdência para trazer o dinheiro. E aí é uma grande bobeira isso. Então fala mal de Previdência e fala mal de consórcio. Né? Então, pro cara falar mal de consórcio na Faria Lima, ele era o bonzão. Entendeu? Porque tudo é notório. Fácil, né? Todo mundo sabe que é ruim. Chutar morto, né? Chutar morto. Só que aí eu falo, você já fez a conta? Aí o cara já começava a gaguejar. Eu falei, então vamos planilhar isso aqui. Vamos fazer a TIR desse negócio aqui. Vamos planilhar no Excel aqui 15 anos de parcela. Vamos calcular. Aí comecei a calcular, pronto, aí acabou, cara. Aí todo o escritório comprou a ideia, apresentei o plano, mostrei os números, os cálculos. Aí quando o assessor comprou a ideia, que foi o que aconteceu na WFlow, aí o produto bombou. Nesse meio tempo aí, boleto daqui e dali, aí faz 8 anos isso, a gente mais ou menos aí já boletou mais ou menos 400 milhões de reais. Sério? Agora a meta, agora é 1 bi, né? Agora acho que é 1 bilhão de venda. Essa é a meta aí.
Ó, você vai ter... Acrescenta isso aí, porque eu também vou fazer um consórcio. Vai pegar, eu tenho certeza. Também vou fazer um... Acrescenta esse número aí. Vai ser 1.037 bilhões. Tá ótimo. Tá ótimo. 37, você tá pensando em trocar o carro ou comprar uma moto? Trocar o carro. Trocar o carro. Então vamos acertar isso aí. Vamos acertar. Beleza. Vamos falar. Muito bom, Joel. Muito Maravilha. bom. Legal demais, hein, Joel? Legal demais. Você tá super, hiper preparado e eu vi que você acredita, né? O seu olho brilha quando você fala nisso. Porque eu já conversei com outros assessores lá, né? E é isso, o trabalho de vocês beneficiam muito as outras pessoas, né? O outro polo. É verdade. É verdade. O trabalho que a gente faz hoje é assim, eu acho que eu posso dizer, pelo que eu tenho vivido, né? Busquei uma oportunidade uma vez. Eu estudei escola pública, tá? Até o colegial eu estudei escola pública, lá no Vitor Brito Bastos, na minha cidade. E aí eu lembro que eu fui lá na escola e eu queria poder abrir 1 hora na semana para eu dar uma aula de finanças para a molecadinha do colegial, né? E aí, na época, a escola estava num momento meio torto ali, também faz um bom tempo assim. Talvez eu também não fui com um plano tão elaborado a ponto deles aceitarem, mas não deu certo esse plano lá. Mas, resumindo, tem um ditado que fala assim, né? Se você quer 1 ano de prosperidade, você planta milho. Se você quer 10 anos de prosperidade, você planta árvores. E se você quer 100 anos de prosperidade, você educa as pessoas. Então, educação é de tudo que a gente pode fazer na vida. Educar alguém é a coisa mais nobre e sábia que a gente pode fazer. É muito louco você estar falando isso. Uma das perguntas que eu faço várias perguntas, você recebeu um formuláriozinho. Uhum. E uma delas é, qual a importância da educação financeira na sua vida? E como você vê esse reflexo com as outras pessoas? É total. Quando a pessoa... o conhecimento e a educação, ele tem 2 lados da moeda. Que o primeiro lado é que quando você tem conhecimento, sabedoria, inteligência, conhecimento e tal, de modo geral, é um caminho sem volta. Uma vez que você aprende as coisas, não dá para desaprender. Por que eu estou falando isso? O conhecimento ele traz responsabilidade. Então, hoje a gente vive uma crise de falta de conhecimento e também crise de vontade de ser responsável na sociedade. A gente tem homens, crianças, né? Então, vontade de ser responsável. No momento que você sabe uma coisa, se eu te explicar aqui agora que 1 mais 1 é tanto, a hora que você for gastar o seu dinheiro, você vai lembrar. E aí você vai... Verdade. Pô, vou poupar. Verdade. A hora que você aprendeu que o sódio faz tal pro teu sangue, toda vez que você vê sódio, você, não vou comprar isso aqui. Não tem como desfazer o conhecimento. É isso mesmo. Ele expande a sua mente e aí não tem volta mais, né? Então, o conhecimento ele traz esse caráter de responsabilidade e... Quanto mais educada uma sociedade, mais próspera ela fica. Então, a educação ela vai em todos os âmbitos, né? Desde o familiar ao coletivo, respeitar o coletivo. E aí, evidentemente, como você organiza a sua vida. Eu vou te dar um exemplo, o que significa educação financeira. Tá? Hoje, isso é dados da igreja, tá? A cada 2 casamentos, um vira divórcio. Então, se você tem 2 amigos que casaram... 50%. Pensa nos teus amigos, você vai perceber que esse número bate. Os caras que já casaram, alguns casados e outros já divorciados, mais ou menos vai estar meio a meio. Vai ser mais ou menos esse número aí. Aí o divórcio. Aí vem, quando você vai divorciar, na própria igreja principalmente, ou tá no cartório, pergunta, por quê? Você tem que justificar. Não é assim, descasa. Né? Você tem que mais ou menos pedir bênção para a igreja para poder descasar. Tem um trâmite lá. E eles perguntam por quê. E aí foi averiguado que, olha só, 80% dos divórcios, o grande catalisador, a grande essência da discussão é briga financeira. Acabou o dinheiro, desorganizou o dinheiro, começa a vir as brigas e aí começa uma reação em cadeia. Inclusive, por isso tem muito briga, vai, volta. Eles se amam ainda. As pessoas se gostam de fato. Só que a falta da organização financeira criou um caos tão grande que se tornou insustentável aquele lar. Olha o problema que cria, acabar com uma família. Que loucura, não? Loucura, né? Quer dizer, a importância da educação financeira, quer dizer... Exatamente. A educação financeira, tranquilamente, pouparia a maior parte dos divórcios que acontecem no Brasil. Hoje, eu não vou falar mundo, eu sei do Brasil isso. Entendeu? Então, essa é só essa a importância da educação financeira. Que loucura, não? Exatamente. Se todo mundo soubesse, né, o poder e a força da educação financeira... Exatamente. Só que isso não é um assunto colocado na grade curricular básica. Eu até acho que agora tem alguma coisa entrando, se não me engano, pelo menos no estado de São Paulo. Eu acho que está entrando alguma coisa agora.
Eu não vou puxar de memória aqui também agora. não sei se é obrigatório. Mas eu vi acho que a alguma coisa grade disso. do MEC tá. Eu acho que o Tarcísio ele fez entrar uma grade de finanças, alguma coisinha. Se eu não estiver falando errado, tá? Se estiver falando errado, me perdoe. Vamos buscar essa mas informação. se eu não me engano, tá entrando na grade atual curricular a parte de finanças. O assunto é seríssimo. Você lidar com finanças é a coisa mais importante. É organização. E outra, se você organizou no dinheiro, você vai organizar qualquer outra coisa na sua vida. Isso é básico. Isso é básico. Verdade. A gente troca tempo por dinheiro. Por que não cuidar bem dele? Exatamente. Ô, Joel, tô vendo que você tem aí uma vida vasta e diversas histórias. Você saberia pontuar as melhores coisas que aconteceram com você, tanto no lado pessoal como no lado financeiro, enfim, Wflow, ou alguma história em que o consórcio... Legal. Bom, primeira história do consórcio que eu acho interessante quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava numa oficina de ar-condicionado automotivo. A gente instalava ar-condicionado e eu ficava no administrativo, dentro das peças, dos orçamentos, etc e tal. De vez em quando eu botava um pouquinho a mão na massa, mas eu não era o mecânico de propriamente dito. E tinha uma moça que ela vinha me vender, todo dia que ele me vendia alguma coisa lá, não sei o que, um seguro, sei lá o que era também E aí eu também não tinha dinheiro, coitada, ela ficava perdendo tempo comigo, eu não tinha dinheiro pra nada. E aí a gente acabou pegando uma amizade, eu lembro um pouquinho disso, pegou uma amizade. Aí um dia ela falou assim, ó, agora você vai comprar uma coisa de mim. Eu tô mudando, saí da empresa, eu vou mudar pra outra cidade, sei lá, pra Goiânia, pra onde ela ia mudar. E ela tinha uma Bis, e eu tinha uma Bizinha velha, 99. E ela falou assim, não, ela tinha uma Bis 2005, que já era cinza, mais bonitinha, mais moderninha, 125, né? Eu tinha uma 100 e uma 125. E aí ela pegou e falou assim, você vai comprar a minha moto? Aí eu olhei e falei, cara, eu acho que minha motinha tá bem velha, já dá pra trocar mesmo. Aí eu peguei e falei, tá bom, vou comprar tua moto. Ela, você me dá tanto e assume as parcelas. A moto tá financiada. Aí eu, tá bom. Dei uns documentos, eu sei que daí a pouco vem um boleto no meu nome. Acabei de pagar essa moto, anos depois vendi essa moto, minha vida evoluiu. Eu nem me dei conta. Anos depois, quando comecei a focar no assunto consórcio, que aí na minha cabeça veio a carteirinha que eu recebi do parcelamento, porque veio no meu nome uma carteirinha que era onde eu consultava o meu saldo devedor. Consórcio Nacional Honda. Eu comprei um consórcio. Sem saber. Olha que louco. Você achou que era um financiamento? Eu nem pensei em nada. Eu tinha 19 anos. Viu, né? Eu tava só comprando a moto. Só me comprando. E aí eu lembro agora, claramente, eu consigo ver onde eu olhei, lá no quintal de casa que eu vi. Eu sou muito de visual, assim. Eu lembro de ter visto a carteirinha. Consórcio. Esse foi o primeiro consórcio que eu comprei. Então rodou isso aí. E aí, na vida, óbvio, né? Olha que interessante, como é que é o produto, né? Isso foi 10 anos antes, 19, 30... isso foi quase 10 anos antes de eu começar a me trabalhar com consórcio da forma efetiva como eu trabalho hoje. E olha que interessante, se você pudesse começar uma coisa na sua vida 10 anos antes do que você começou hoje, você não faria... Opa! Não estaria melhor? Que diferença maior, faria, né? Exato. Se a gente soubesse. Olha só, a pessoa 10 anos antes não soube aproveitar o produto. E eu vivo disso 10 anos depois. E vivo muito bem. Olha só como é que o produto não é o X da questão. É quem está manuseando ele. É verdade. Loucura isso, né? Loucura isso. Então, o consórcio ele já fez parte da minha vida, mesmo antes de eu me dar conta dele. Na verdade, foi meio que intuitivo ali. Aí teve esse caso da pessoa que me apresentou e depois, quando eu tive a oportunidade de jogar ali... Mas, para mim, o produto consórcio especificamente, quando a gente conseguiu inserir dentro do escritório para os nossos clientes, foi muito bem aceito. Isso foi um divisor de águas para o nosso resultado da empresa e na minha vida foi 1000%. E você me perguntou, né, sobre o que teve de bom, é uma história boa, etc e tal, né? Sem dúvida, no mundo financeiro, o que eu mais tive de valioso ali foram mentores. Então, de alguma sorte, alguma coisa que eu acabei atraindo, ou acabei me aproximando, não sei falar quem atraiu quem, né? Eu tive a sorte / oportunidade, e eu acho que aproveitei, de poder ter pessoas que eram boas no que faziam e elas me aceitaram como mentorado, ou como pupilo, ou como alguém abaixo para poder ensinar e poder aprender aquilo. Então, o que eu mais tive de bênção na minha vida foi pessoas que me ensinaram o que eu sei falar agora. Que legal. Então, tudo minha postura, meu tom de voz, meu posicionamento, tudo minha capacidade. Bom, quem tá da Wflow sabe, quem tá aqui, inclusive, sabe que a gente tinha um antigo treinamento ninja. Pô, eu sou treinado para fazer o que eu faço.
Então hoje parece que sempre foi de mim as falas. Mas, na verdade, eu fui treinado, eu fui arduamente treinado ali. Então, o Paulinho que teve aqui, o Ricardo que teve aqui, uma série de pessoas ali, eles me treinaram. Então, assim, eu sou extremamente grato por pessoas que me treinaram na minha vida. Que legal, legal demais isso, porque você teve pessoas generosas, É. mas também só recebe isso quem é humilde o suficiente para aceitar, Isso é verdade. né? Então, você teve humildade e teve pessoas generosas que passaram para você. Pedir ajuda, por vezes, parece vergonhoso, mas é a melhor coisa que existe na vida. Quando você pede ajuda, as pessoas gostam de ajudar. Verdade. É muito louco. Parece que você vai incomodar a pessoa. Muito pelo contrário, ela vai se sentir bem te ajudar. Porque a essência do espírito é a solidariedade. Olha, legal demais, Joel. É. Legal demais. Ô, Joel, também eu fiz uma pergunta aqui, eu gostei muito da sua resposta, que eu pergunto se tinha coisas que você achava impossível e que você conseguiu atingir. Uhum. Boa pergunta. Pensando mais pro lado financeiro da questão, eu posso dizer que eu fui um cara, até os 20 anos, cujo nem meu pai acreditava em mim. Então, eu até tive uma cena, um momento ali. A gente mais novinha, existe muito essa fase, né? Eu tô tentando tirar um pouco da culpa de mim. Mas a gente mais adolescente, para 20 anos, a gente dá uma peitada no pai, né? Tem um pouquinho disso, né? Eu acho que é meio humano isso aí, né? Eu tive essa fase rebelde, né? Então... Todos nós. Eu sei que quando eu quis trabalhar com finanças, que eu falei, vou trabalhar na bolsa de valores, né? Meu pai, que era policial, sargentão, bigode, pouca ideia e pouco sorriso. Ah, Pouca ideia e pouco sorriso. E mão pesada. E aí ele era o seguinte, o pai era do tático, das antigas, cara. São Bernardo, Santo André, o cara das antigas aí. Da época do Rota na Rua, né? E aí esse cara, esse sargentão brabo lá. E aí quando eu falei que trabalhava no mercado financeiro, ele não entendia nada disso, né? E aí eu até imagino ele hoje, né? Meu pai já é falecido, eu até imagino ele hoje. Eu lembro que teve uma situação que ele pegou e falou assim. Eu falei, pai, tô mudando pra Ribeirão, vou trabalhar na bolsa. Aí ele pegou e falou, você vai se arrepender de fazer isso. Eu peguei e falei assim, eu só volto... Aí ele falou, não, mentira, ele falou assim, você vai voltar com o rabinho entre as pernas, quando eu sair de casa. Aí eu peguei e falei assim, eu só volto num caixão e sair de casa. Foi meio dramático, mas foi isso mesmo, tá? A resposta parece novela, meio né? Novela. Parece, mas, cara, foi exatamente isso. Eu lembro na época, eu era bobo de ter falado um negócio desse. Hoje, coitado, me arrependo de ter falado isso. Mas, de fato, não morri, né? Tô aqui e, de fato, dei certo. Porque o bom dessa frase foi que ela fez com que eu tivesse uma decisão que eu não podia, por orgulho, voltar atrás. Uma motivação, te deu uma motivação Uma de baita vou motivação. dar certo. Então isso acabou sendo a coisa melhor que aconteceu comigo. Que legal. Porque isso vira uma motivação impressionante que você falou do impossível, né? Então nada se torna impossível. Porque, pô, quero, vou atrás. Então eu saindo dali, sem R$1 no bolso, sem graduação, formei em letras, sou formado em tradução, tá? Não fiz economia. Formado em tradução, pai pro sargento, pouca ideia, ninguém conversou comigo nada, na bolsa de valores não conhecia família, ninguém rico, nem nada disso, zero vizinho, ninguém, nada disso. Era tudo para dar errado. Então, tudo que eu faço, tenho e prospero e ajudo pessoas hoje, foram coisas que eu poderia falar assim, eu gosto muito de moto, fazer tal coisa com moto. Eu via na TV, eu não pensava que eu podia sonhar com aquilo. Era só uma imagem na TV. Não sei se você está me entendendo. Tô. Eu via aquilo, eu não imaginava que eu podia fazer ter aquilo. acesso, se você teria acesso àquilo. Então, não existia esse pensamento. Eu não tinha um desejo, um sonho, um ideal. Porque era tão distante que eu nem cogitava. É que nem ver desenho animado. Eu não vou virar o desenho animado. O cara tá correndo em moto velocidade. Eu não vou correr de moto velocidade. É impossível isso na minha vida. Isso não faz parte. E não, hoje é trivial. Hoje eu vou. Provavelmente sábado agora eu vou estar aqui em Indaiatuba correndo de moto. Então, assim, coisas que eram inimagináveis hoje são triviais na minha vida. Então, você falar pra mim o que é impossível, o que é possível, a minha resposta é muito simples. É o que você quiser. Olha que legal. É o que você quiser, cara. Legal, só que tem que ser genuíno, né? Não adianta querer coisas pra enfeitar pros outros. Aí é um outro problema aí. Mas se for genuíno, cara, é o que você quiser. E você deu sorte, porque o seu pai, no fundo, te deu uma mega motivação, né? Deu. Porque ele deu um espetão no seu traseiro. É. E você falou, bom, agora eu tenho que... Agora eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E ele viu você prosperar ou não deu tempo? Ele deu um pouco, assim, um pouco. Depois que meu pai morreu em 2018, ele morreu no Dia dos Pais. Foi triste. E hoje é a maior saudade que eu tenho na minha vida, claro, meu pai. Sempre. Sempre. E minha mãe tá viva e dizem que a mãe é mais difícil ainda.
Eu quero passar com isso com mais maturidade. Hoje eu não estou pronto. E aí, quando meu pai morreu, em 2018, a minha vida deu uma guinada muito forte. Aí coincidiu com o plano que eu fiz, que foi o plano de 2018, sim. o plano Aquário 1,5 milhão, né? Então, 2018 foi um grande ano chave para minha vida. Então, a falta dele me tornou o homem da frente da família, que eu tenho 2 irmãs, mas minha mãe, então eu me tornei o homem da família, né? Eu não tinha mais onde recuar, eu sentia responsabilidade. Então, uma série de mudanças sutis no meu cronograma de vida fez com que a minha força, a minha dedicação, meu espírito ali tivesse mais energia. E mais uma vez o teu pai acabou te ajudando. Muito. Né? Porque mesmo no falecimento dele, te deu mais uma motivação. Exatamente. Né? Agora é com você. Agora é com você. Não, meu pai, hoje assim, eu tive aquele momento do Sim. lá, tal, disse, moleque, acontece, eu fui moleque, acontece. mas depois que, hoje assim, o meu pai foi o homem, o grande cara, a grande referência da minha vida, a grande referência de sucesso da minha vida. Joel, qual o melhor ensinamento, qual você diria que foi o melhor ensinamento que você recebeu? Foi do teu pai, foi financeiro, foi do mentores? O melhor ensinamento que eu recebi, essa é uma pergunta Os melhores, muito não boa. precisa ser um, né? É. Você escreveu aqui uma muito interessante. Quer mudar algo, mude. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. No momento que eu pensei nisso, eu tinha acabado de ver um filme ali de filosofia, que aí ele fala do seguinte, né? Tem coisas que você precisa ter para perceber que não precisa, e tem coisas que você tem que perder para perceber que você precisa. Exatamente. Essa foi a lição da filosofia que eu estudei no dia lá. E aí, no próprio filme lá que fala de um Dalai, de um lama lá, né? Um budista, o grande princípio né? Se você quer uma mudança no mundo, mude a si mesmo. Então, a única coisa que você pode mudar, que está nas suas mãos, com certeza, é mudar a si mesmo. E aí você vai mudar o mundo à sua volta. Genial, genial. E a maior ajuda que você já recebeu? Eu poderia citar meu pai, né? Essa motivação de eu ter que sair de casa, isso foi muito forte e tal. E aí também eu posso citar, na verdade, N pessoas. Eu tô sendo ajudado aqui agora, é um exemplo. Né? Verdade. Eu estar com você aqui, você está abrindo uma porta para mim que pode ser um primeiro passo de um grande futuro que eu vou ter para frente. Para você e para tantas outras pessoas que estão nos assistindo aí e que vai talvez abrir a cabeça das pessoas, né? E mostrar um pouco mais das possibilidades. Exatamente, exatamente. Na verdade, observar oportunidade e grandeza em pequenos momentos, eu acho que é o maior diferencial, né? Isso aqui para mim é um grande momento. E a maior ajuda que você já deu? Tem alguma história de algum investimento, algum consórcio, onde a pessoa deu uma guinada, uma virada que foi essencial na vida dela? Interessante você falar isso. Os nossos clientes, de modo geral, a gente tem um trabalho ali que a gente preza. Uma coisa que, dentro da empresa, dentro da AgroFlow, é claro que tem pessoas, a gente tem 70 pessoas lá dentro hoje, né? Então, é claro que as pessoas têm personalidades, jeitos diferentes, modelos diferentes, né? Em todos os lugares. Isso, exatamente. Então, independente do jeito de cada um, né? A gente tem uma coisa em comum, que é o que nos aproxima, que a gente... Lá com o Paulinho, a gente fala muito, né, que porco cheira porco, né? Então, o que a gente tem em comum? E o que a gente tem de comum lá dentro, independente se a pessoa é mais simpática, mais chata, mais turrão, mais alegre, mais isso, mais sério, mais calado, mais falão, enfim. O que todo mundo tem em comum é a intenção genuína de fazer o bem para o cliente. Isso é o nosso maior ativo, que gera uma palavrinha chamada confiança. Então, hoje, quando a gente atende os nossos clientes, o formato de confiança que a gente tem, ele gera uma frase que ela tem um perigo e a gente trata muito bem disso, que é assim: eu confio em você, faz o que você achar. Aí eu, não, o dinheiro não é meu. Porque essa terceirização também é perigosa, né? Exato. A pessoa quer tirar a responsabilidade. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que a gente fez já de operações da parte de crédito é proporcionar crédito. Teve uma família em específico lá que não conseguia aprovar o parcelamento, não conseguia aprovar a compra do imóvel que queria. Tinha um monte de coisa irregular e tal, não conseguia aprovar. A gente pegou um trabalho que eu posso dizer que é o nosso maior diferencial, principalmente no mundo do consórcio ali. Porque o consórcio é o produto, né? É o crédito via grupo lá e tal.
Agora, quando você traz para a rotina de utilização, de usar o produto mesmo, e tornar ele prático na sua vida, ele tem uma burocracia pesada. Tá? E o mundo de crédito é muito burocrático, aprovação, isso e aquilo, né? E aí a gente conseguiu fazer uma aprovação onde possibilitou esse casal comprar, evidentemente, ali o que seria o primeiro imóvel deles. Então, é comum a gente fazer negócio onde as pessoas, ao final, quando entrega, quando paga tal, a pessoa manda a foto do lugar pra gente, manda a foto com a chave na mão, manda tal, fala, vamos fazer churrasco aqui, vamos comprar, vamos curtir junto. Então, o agradecimento, a pessoa vir querer agradecer no final, é a prova de que aquilo foi substancial na vida dela e que o trabalho até ali foi bem feito. Entenda, bem feito não quer dizer liso, linear. Claro. Tem todos os desenrolares no meio do caminho, toda a burocracia, toda a resolução de problemas que acontecem por causa de mundo de crédito, só que houve começo, meio e fim. Então, a gente fazendo isso na vida das pessoas, a gente vê no olho. E aí tem cliente que emociona. Eu tenho uma cliente que é engraçado, né? Ela liga, ela fala com a gente lá, e ela é uma... Vou falar uma coisa agora, olha o olhar mais semântico da coisa. Mas é uma cliente que ela já fez uma série de operações com a gente, e aí ela liga e ela fala, brigadeiro, tal, e ela fala, eu te amo. Olha que coisa legal. Ela tá que louco, faz né? uns 10 anos. Ela fala isso. Que Eu louco, sei que ela né? é muito mais velha, ela quer falar isso de mãe para filho. Que legal, né? E que ela legal. fala, eu te amo pra mim, eu retribuo, eu também te amo, pô, você me Mas ajudou a vida inteira. Hoje em dia é bom que as pessoas estão falando mais, né? Porque Então mesmo. Antigamente, né, a gente não falava muito. Hoje, com a disseminação, com o Ho Oponopono, que é uma prática havaiana, enfim. As pessoas estão voltando a falar, sei lá. Então, estamos falando mais. Eu te amo, agradecendo talvez mais também. É verdade. Né? Eu concordo com você, com essa percepção tua, eu concordo com ela. Ô, Joel, a gente tem uma parte aqui que é sobre livros. E eu queria saber, teve algum livro que te marcou positivamente? Você gostaria de indicar aqui, deixar para os nossos seguidores? Tem 3 livros que ficam na minha cabeça muito forte, tá? Eu até vou colocar o terceiro, eu posso dizer que é o mais importante. Né? Então, mas é o seguinte, o primeiro livro que foi um divisor de águas para mim é um livro de um indiano que chama Inteligência Positiva. Esse livro ele vai falar que existem 9 modelos de personalidade dentro da sua mente, 9 funções da sua mente que são pequenos, tipo Elemento, o filminho do Elementos lá, sei lá, né? Então, tem 9 nomes da sua personalidade que ele vai nomear. O nervosinho, o chorão, o não sei quem, o agressivo. Né? Divertidamente, eu falei errado. Divertidamente. E aí ele fala de 9 formatos de personalidade. E ele vai te ajudar a entender, identificar. E aí, quando as personalidades que não são positivas para sua rotina te trazem para baixo em vez de te levar para cima, quando ela surgir em você aquele sentimento, você vai saber identificar ela. E aí, quando você dá nome ao problema, você consegue eliminá-lo. Que legal. Seria esse o raciocínio. Então, ele ensina você a ter autoconhecimento. Esse livro é poderosíssimo para o autodesenvolvimento. E aí, para fazer negócio, não importa onde você está. A gente está sempre vendendo alguma coisa. Né? E aí tem um livro, para mim, é o mantra das vendas. Chama Armas da Persuasão. Acho que esse livro é best-seller, é um livro americano. É best-seller no mundo inteiro faz muito tempo. Armas da Persuasão. Do Robert... Isso, exatamente. Cialdini, é isso? É isso aí, do Robert Cialdini, exatamente. Armas da Persuasão. Esse é um imã, a capa dele, esse é um clássico. Cabeceira de cama, lê esse livro. Eu sou enfermeiro, lê esse livro. Lê esse livro. Lê esse livro porque você vai vender alguma coisa. Ele fala sobre comportamento de venda, sobre rapport, né, o comportamento das pessoas e tal. E para finalizar, eu acho que de fato o livro mais importante, que é ensinamento da vida, aí, é a Bíblia, né? Então, a leitura da Bíblia, muita gente vai na igreja, muita gente cita muita coisa, mas de fato provavelmente não leu a Bíblia, né? Então, a leitura dela, ela traz... são 1000 anos de escrita, 1000 e tantos anos de escrita, que traz pura sabedoria da vida. E se, para começar, você estiver meio perdido, a minha sugestão é ler Provérbios, que quem escreveu lá foi Salomão. Né? Então, o que é tido né, na Bíblia como o homem mais inteligente da Bíblia, né? É Salomão. Então, Provérbios, é bem gostoso, a leitura é bem simples, bem fácil. E ele vai falar o que você tem que fazer em vários pontos da sua vida. Legal demais. Então, vamos lá. Os 3 livros que o
que o Joel está indicando é Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine, o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, e a Bíblia Sagrada, que todo mundo sabe os autores. São né? vários autores. Vários autores. Exatamente. Muito bem, muito bem. Joel, boas ações. Eu sei que você trabalhando com isso, vocês já trabalham com boas ações, porque vocês fazem, como você até falou, que pessoas vêm agradecer, né? Mandar foto, as chaves da casa, ou até eu te amo, que que legal demais verdade. ouvir isso, né? Mas, além disso, ou algum fato específico disso, ou fora daí, boas ações. Me fale sobre isso. A gente na WFlow, né, como CNPJ ali, a gente tem hoje uma parte do nosso orçamento, tá, do nosso faturamento anual, uma parte desse dinheiro hoje é determinado para ajuda social. Que legal. Então, na verdade, até projetos que apareçam, se alguém tiver um projeto para trazer para a gente consegue investir um dinheiro. É um orçamento, claro, tem um orçamento limitado, mas é um orçamento que a gente destina anualmente para projetos sociais. Tá? Além disso, também, por acaso, eu faço parte de um clube de Rotary, que é um clube de serviços, né? Então, eu tenho uma rotina semanal aí, da qual na minha cidade, que é local o negócio, né, especificamente, a gente faz bastante trabalho social lá em termos de montar uma cozinha industrial num lugar que já cuida de criança para poder conseguir gerar renda vendendo marmita, etc e tal. Então, isso aí a gente faz bastante isso aí. Que legal. A gente fez um projeto legal, agora chama ARCD, que é a antiga ACD, né? A ARCD atual, lá em Rio Preto especificamente, a gente colocou agora a placa fotovoltaica e aí a economia que vai dar em 10 anos financeira, que eles vão poupar a conta de luz, vai dar R$1 milhão. Olha que bacana. E a gente falou, levantou o recurso e instalou para eles o... Legal. Então, eu acho que assim, servir o próximo é o maior prazer que você pode ter. Ensinar alguém, então, é fantástico. Concordo plenamente com isso. E você, quase todo dia, não, o seu trabalho também é isso, né? É verdade. Tanto ensinar e como servir, porque você está indicando coisas boas que vão ajudar as pessoas a terem uma vida financeira melhor. É verdade. Tanto que, para trabalhar no meu negócio, a gente faz a seguinte pergunta. Você tem que gostar de duas coisas. De números e de pessoas. Exatamente. Legal Se não gostar de gente, não vai dar certo. Legal demais. Tem que gostar de ensinar os outros. Aí acabou. Aí o número é trivial, você aprende, tem que ter o tato com as pessoas. Aí acabou. Bacana demais, Joel. Joel, a gente tem uma brincadeira aqui que eu faço com os convidados aqui do podcast, que é assim, tem umas frasezinhas aí escritas umas portinhas aí. Então eu queria que você pegasse uma frase, lesse. Essas frases são mandamentais de vários setores. Vamos ver o que sai aí para você. Você mostra aí pra gente. Qual que saiu aí? Qual que saiu? Lê aí. Qual que saiu? Se desculpar com alguém. Vamos ver. Se desculpar com alguém. Tem alguma... Você lida com um monte de gente. Deve ter muita gente legal, mas também deve ter muita gente que é casca, né? Porque quando a gente lida com pessoas são, como você falou, de 0 a 10, né? Aham. Enfim. Aqui a intenção é eu me desculpar com uma pessoa específica. Como você quiser. Reveladora aqui agora. Não, como você quiser. E não precisa nomear. Até você não precisa nomear a pessoa. Eu acho que eu posso pedir uma desculpa por vezes. Acredito que a minha intenção em fazer as coisas, no meu trabalho principalmente, que é onde eu passo a maior parte do meu dia, né? A minha vontade de fazer, a velocidade com que eu quero fazer, por vezes atropela quem precisa de um pouco mais de ritmo ou está num outro ritmo com a cabeça em outro lugar e tal. E aí cruza no meu caminho, eu acabo atropelando a pessoa. Por mais que a minha intenção seja a melhor positiva, o ato de eu fazer isso, eu machuco eventualmente. Tá? Eu tenho essa personalidade que eventualmente atropela um pouco. E isso machuca. Então eu quero pedir desculpas, né? Me perdoe quem eu já atropelei. Saiba que eu queria fazer o bem, só que às vezes eu erro também. Então me desculpa para quem se sentiu machucado e saiba que você está ouvindo agora, eu quero fazer o bem, me ajuda. Que bonito, legal, bonito demais, pô. Bonito. Precisa ter humildade para falar isso aí, né? Porque a gente erra, todo mundo erra, né? Demais, todos os dias, né? A gente erra todos os dias. Eu sou campeão. Tamo junto. A gente está caminhando para o final aqui. Eu quero também que você pegue aqui umas lembrancinhas que tem aqui, que é são bottoms aqui do nosso aqui no podcast. Meio? Aqui, ó.
Aqui. Essa portinhola aqui. Tem os legal. botões, pega quando vocês quiserem. Aqui também tem os adesivos. E eu sei que você também trouxe uma lembrancinha pra gente. É verdade. E o que você trouxe aí? Me diga. É verdade. Bom, a ideia de trazer uma lembrança aqui, eu pensei em fazer algo que marcasse não só para a nossa conversa aqui, mas também principalmente para você. Lembrar, né? Tem uma frase, tem um cara que tem algumas frases que eu gosto bastante, que é o Steven Jobs, é o falecido. Legal. Ele tem aquela de conectando os pontos que ele faz no discurso lá em Stanford, que ele fala de conectando os pontos, né? O Steven Jobs, ele fez letras na faculdade e ele fez autocaligrafia. E aí ele parou, aí anos depois ele fez o Macintosh, que ele fez a caligrafia, que era a beleza do Macintosh, era a caligrafia, e era a mão dele que estava fazendo. Então ele falou assim, olha, eu aprendi caligrafia na faculdade, em letras, e na programação 10 anos depois eu usei aquele conteúdo, nada é perdido, tudo se conecta quando você está no caminho. Né? Então ele fala disso que é bem legal, e aí ele pega e fala que quando ele descobriu o câncer no pâncreas, né, que eu acho que é o pior lugar para ter câncer no pâncreas, né? E aí, quando ele descobriu isso, ele falou que ele acordava todo dia e quando ele ia escovar os dentes, olhava no espelho, ele lembrava que ele poderia morrer naquele dia. Então, que aquele dia tinha que ser valioso. E aí ele percebeu naquele momento qual é o real valor do tempo. Quando o homem, até então mais rico do planeta, não tinha mais tanto tempo. Pois é. Né? Então, eu te trouxe um relógio. Olha que legal, que bacana. Simbólico, evidente, claro. Né? Para você... olhar para ele, para esse relógio você vai olhar. E não para ver qual é a hora do dia, mas para lembrar que a tua vida tem tempo. E que você não pode desperdiçar isso. Legal demais, que bacana, Joel. Olha, eu já recebi muito presente legal. Olha aqui o reloginho, não para eu ver a hora, mas sim para lembrar do valor do tempo. Exatamente. Legal demais, Joel. E olha, você está nessa linha aqui filosófica, maravilhoso. A gente está caminhando para o final aqui do nosso podcast. Entrevista maravilhosa, não só sobre educação financeira, sobre consórcio especificamente, mas muitas dicas sobre a vida, inclusive essa aqui do tempo do relógio. Eu quero que você finalize aqui o programa, olhando para essa câmera aqui, a sua, e dando um conselho para quem ainda tem dúvidas sobre as possibilidades da vida, dessa ilimitude que a gente tem, né? Dessa limite zero. No momento que você perceber que você está nu na vida e que você vai começar sozinho e vai terminar sozinho, a opinião das pessoas não importa mais. Então, faça o que você quer fazer, o que você tem vontade de fazer de verdade, de forma genuína, que você, além da felicidade, você vai atingir o sucesso, porque o sucesso é fazer o que você quer fazer. Né? Não é sobre conquistar mais coisas, é sobre você estar feliz com o que você tem. Essa é a verdadeira felicidade, é o verdadeiro caminho do sucesso. Então, esteja nu, sempre, e siga o teu caminho. Pô, legal demais, Joel. Bacana demais. Muito obrigado. Olha, foi demais. Conversei com mais um assessor da WFlow Investimentos, Joel Carvalho de Figueiredo, especialista em consórcio, que é né, não é exatamente o que a gente está acostumado, né, o consórcio antigo de 20, 30 anos atrás, mas que é posso dizer que é uma forma de alavancar capital. Exatamente, é você fazer alavancagem, planejamento, de forma... É usar o crédito. Pensa que o banco ele trabalha com crédito na pessoa jurídica. Como é que a gente traz coisa para a pessoa física? É o crédito, o consórcio é a forma mais barata, mais eficaz. Basta que seja bem planejado. E para que esse planejamento bom aconteça, converse com uma pessoa de confiança. Muito legal. Olha, resumiu bem pra caramba. Eu sempre que saio vocês aqui, eu realmente tô louco para conversar, para saber mais sobre o produto e poder aplicar para eu ter essas vantagens aí que a gente tem acesso e não sabe às vezes exatamente. Mas enfim, então foi mais um Tudo é Possível Finanças. Eu, Karim Feres, conversei com o Joel Carvalho de Figueiredo, já decorei o nome dele. E se você gostou desse programa, vejam outros que temos aí. Temos o Tudo é Possível Finanças, temos vários programas do Tudo é Possível Finanças, já está um canal específico aqui do nosso Tudo é Possível Podcast. Estamos em todas as redes sociais, a nossa plataforma principal é o YouTube, mas também estamos em plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music e tantas outras. Então, nos resta agora falar, bora ser feliz. Obrigado, Joel. E abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.